Existem momentos da vida da gente onde a gente está desesperadamente tentando encontrar um caminho e a gente sofre muito. Eu já passei muito por isso. A gente sofre muito não porque a gente não enxergue um caminho, uma posição que a gente deveria ocupar, um modo de agir em direção a algum ponto lá na frente. Mas a gente paradoxalmente sofre exatamente pelo contrário. A gente tem tantas opções e esse mundo é tão fragmentado e nos dá tantas possibilidades e a gente tem uma sobrecarga tão grande em cima da gente de opções, de saídas, de vozes nos encaminhando para algum lugar que a gente simplesmente trava e a gente não consegue encontrar esse caminho correto, aquele que deveria ser o caminho necessário para a gente. E a gente às vezes leva isso, a gente fica rodando, andando em círculos e a gente pensa uma coisa um dia e a gente acorda amanhã e pensa que é outra saída e à noite a gente escuta alguma coisa, alguém um pronunciamento, a gente assiste um vídeo e a gente pensa, não é aquilo, é aquele outro e a gente acaba simplesmente paralisado, não encontrando o caminho por excesso de possibilidades, por excesso de caminhos. E eu acredito que posicionamento tem muito mais a ver com a gente se livrar de coisas do que a gente procurar por outras coisas. E é isso que a gente trata no nosso episódio aqui, falando sobre branding, falando sobre personal branding e falando sobre uma coisa muito importante em tudo isso, né? Que é encontrar um sentido de realização para as nossas marcas, seja para a nossa empresa, seja para as nossas marcas pessoais. Então é disso que a gente vai tratar. E eu queria falar desse processo de construção do posicionamento que eu uso para os meus clientes quando eu faço planejamento para empresas ou quando eu faço planejamento para pessoas e que pode ser útil para você agora aí. Então fica comigo aqui. Se você já está inscrito no canal, eu agradeço, deixa seu like aqui. Se não está inscrito ainda, se inscreve no canal. E toda semana a gente traz um novo episódio aqui, a gente traz 2 novos episódios com algumas reflexões e talvez uma dessa reflexão seja para o seu momento agora. Então eu queria falar desse processo de posicionamento. Eu faço isso há 40 anos e sei como é complexo muitas vezes a gente encontrar o caminho. Para as empresas eu gosto de defender a ideia que primeiro a gente se apropria da realidade. Depois que a gente se apropriou da realidade, ou seja, entendeu percepções de todos os públicos, de todos os elos da cadeia, da concorrência, do mercado, a gente olhou para dentro da empresa, aí a gente consegue construir um problema e só aí a gente consegue desmontar esse problema com uma solução de posicionamento. Para pessoas funciona exatamente da mesma forma. É um processo de renúncias, é um processo de descartes para a gente poder encontrar aquela posição legítima, aquela posição que realmente nos representa. E sabe por que é difícil? Porque a gente vai acumulando muita coisa que não é da gente. Essa é uma reflexão muito interessante para líderes, para empreendedores e para a própria empresa. E a gente vai pegando, a gente funciona quase como uma esponja, né? A gente vai pegando um pouquinho daqui, a gente vai pegando um pouquinho da concorrência, a gente assiste um podcast, a gente olha um vídeo na internet e a gente pensa, puta, eu sou um pouquinho disso aqui, isso aqui é interessante para mim e tal. E daqui a pouco a gente simplesmente está obeso de muitas certezas que às vezes não são nossas e a gente não consegue encontrar esse caminho. Eu chamo isso de cracas mentais. Sabe o que são cracas? Cracas são aqueles pequenos crustáceos, você já viu em fotos por aí, que eles vão do mar, crustáceos, né? Eles vão grudando no casco do navio. E são milhares, são milhões daqueles crustáceos que simplesmente se grudam no casco do navio e depois de um certo tempo essas cracas se acumulam de tal forma no casco do navio que elas não permitem que o navio flua como deveria fluir. Pega essa metáfora, né, para a sua vida, para o seu momento agora. E que muitas vezes a gente está infestado dessas cracas mentais, porque a gente foi pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E para você pensar nesse efeito sobre as nossas vidas, fazendo essa analogia, pense em que um navio potente, um navio transatlântico daqueles,
em algum momento tem tantos milhões de cracas no navio que ele perde o arrasto, ele perde a fluidez. E perdendo a fluidez sobre a água, esse navio consome mais energia, esse navio não tem mais velocidade e esse navio precisa parar para poder arrancar aquelas cracas todas e limpar o casco e poder realmente navegar de novo. E eu falo das cracas mentais que a gente vai pegando, a gente olha alguém e diz assim, puta que legal, isso é um pouco de mim, isso é um pouco de mim, e a gente vai pegando, e daqui a pouco, em algum momento da vida, a gente se olha no espelho, ou a gente se olha nas redes sociais e simplesmente não se reconhece mais de tantas cracas que a gente pegou dos outros e que a gente foi se acostumando com isso, porque a gente acha que é assim mesmo, que tem que ser assim, que tem que vencer, e daqui a pouco nós não somos mais nós mesmos. Então o processo de posicionamento para você ou para sua empresa é começar se livrando das cracas mentais, ou seja, de tudo aquilo que você não é, ou o que você não é mais e que você era no passado, para poder se libertar de tudo isso e fazer uma espécie de reencontro com a essência realmente daquilo que importa em você. O segundo ponto é o falso eu, que é uma expressão do Robert Greene e que eu gosto muito, e que ele diz o seguinte: a gente às vezes passa a acreditar que nós somos a voz que a gente tem dentro da nossa cabeça. E a gente passa a mentalizar aquilo durante anos e muitas vezes é aquilo que veio lá da infância. É aquilo que alguém nos disse em algum momento de raiva, algum momento de fúria, alguma discussão, um pai, uma mãe, alguém, um parente próximo, a ex-mulher, o ex-marido, e fez aquela afirmação doeu na gente, e a gente passa a mentalizar aquilo com aquela voz na cabeça, e a gente nunca para se perguntar se realmente eu sou aquilo. Alguém que disse que a gente não vai dar certo assim, ou que a gente não deveria ir por esse caminho, ou que a gente não sabe fazer isso, e a gente mudou, a gente cresceu, a gente aprendeu, e muitas vezes a gente fica reafirmando isso na cabeça, reafirmando, e a gente nunca parou para pensar se eu sou realmente isso que essa voz na cabeça, que esse falso eu diz que eu sou. Então tem alguns momentos da vida que a gente precisa parar e fazer esse grande movimento. Primeiro, tirar todas as cracas mentais que estão com a gente e que a gente foi pegando e grudando, permitindo que se grudassem na gente ao longo do caminho, coisas que a gente não é, jeitos de agir que não deveriam ser os nossos, que não traduz a nossa essência e que a gente muitas vezes está sobrecarregado de certezas que não são nossas e que a gente foi pegando pelo caminho. Então é muito bom fazer essa limpeza das cracas e a gente poder fazer uma grande reflexão sobre essa ideia da voz na nossa cabeça e perguntar: será que realmente eu sou isso que eu fico dizendo para mim o tempo todo? Isso pode parecer maluco, mas é uma coisa importante da gente fazer, de se perguntar: será que realmente eu sou isso que eu venho dizendo o tempo todo para mim durante todos esses anos? Será que a minha vida não está trancando aqui, eu não encontro o caminho porque eu estou reafirmando coisas que já não me pertencem ou que alguém me disse que não são minhas? Então eu queria lhe dar esse conselho aqui, na hora de pensar em encontrar o caminho do posicionamento, é permitir-se questionar se isso que você afirma o tempo todo na sua cabeça realmente é verdade. Permita fazer uma limpeza das cracas e permita-se se livrar de tudo que não é mais você. Eu gosto muito dessa ideia. Se livrar de tudo que não é mais você para poder ficar com o melhor de você. Isso funciona para a sua empresa, isso funciona para o seu negócio, isso funciona para o seu posicionamento pessoal. Se livrar de tudo que não é você para poder ficar com aquilo que realmente é o melhor de você. Pense nisso, me diga aqui se isso faz sentido e a gente se encontra aí no próximo episódio. Um forte abraço e até lá.